texto que nós lemos em Mateus 7, de 1 a 6, no início do nosso culto, nós vamos meditar também nesses ensinamentos da palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar uma das atitudes daquilo que o homem adquiriu. E às vezes o homem faz questão de mostrar isso ao próximo, ou seja, julgando. Mas aí os irmãos vão falar, mas quem julga? É só o juiz. Não, não é esse sentido. Nós estamos ouvindo aí nas mídias, julgamento de tudo quanto é lado, mas não é esse julgamento que nós vamos falar, e não é esse julgamento que o Senhor Jesus está dizendo aqui, mas julgando, ou criticando, ou acusando alguém por um ato praticado, ou então por alguma coisa que foi dita. Então as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas acusam. O homem, o ser humano, ele está sempre se achando melhor que o outro, mas jamais quer ser julgado pelos outros. O homem não gosta de ser acusado, o homem não gosta de ser criticado. O ser humano quer sempre ser melhor e estar achando algo errado nos outros, ou estará julgando aos outros com base numa sua suposta justiça. Em Mateus 23, de 13 a 39, o Senhor Jesus faz duras críticas aos mestres da lei, aos fariseus, chamando-os de hipócritas. Ou seja, ele usa o termo guias cegos. Como pode um guia cego conduzir outra pessoa? E Jesus usa esse termo, falando que esses doutores da lei, esses fariseus, e ele diz: hipócritas, vocês são fingidos, vocês não estão fazendo o que é certo. Mas olhando para isso, nós temos que admitir que há um certo perigo quando nós agimos dessa maneira. Será que o julgamento ou a crítica que estamos fazendo, e às vezes nós escutamos aquela crítica construtiva, é uma crítica construtiva, mesmo sendo construtiva, estará ajudando alguém? Estará auxiliando alguém? Ou esse alguém pode não entender esta sua crítica, esta sua acusação? E se você estiver errado? O pior julgamento é aquele feito sem ter a certeza dos acontecidos. Mas nós temos que entender que julgar os outros é até fácil, porque só olhamos para os defeitos, as palavras e os erros dos outros. Mas se nós olhássemos primeiro para dentro de nós, antes de julgarmos os outros, encontraremos algumas traves em nossos olhos,
que precisamos tirar antes de tirar o cisco do olho do nosso próximo. Esta é a questão do julgamento, da crítica, da acusação, que Jesus vai ensinar nesses versículos, e ele fala para nós tomarmos o cuidado. Mas há uma segunda questão que eu quero pensar com os irmãos. Aquele que julga tem uma grande dificuldade em sua vida. Ele não tem capacidade de perdoar. Julga, acusa, critica, mas se ele estiver errado, e às vezes acontece isso, ele não tem essa capacidade de perdoar. Quando perdoamos, nós recebemos de Deus um grande alívio, pois julgar os outros nos traz um grande peso que talvez tenhamos que carregar por muito tempo, mas o perdoar traz grande paz ao nosso ser. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós só criticamos, nós só acusamos, mas se nós fizermos isso erradamente, nós estaremos sentindo um peso em nossos ombros. Talvez nós estejamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e a palavra de Deus diz que serão esses tempos difíceis para o serviço cristão. Como nós falamos hoje na nossa classe, na Escola Bíblica Dominical, nós temos liberdade, nós temos o privilégio, a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus, de anunciarmos, mas Pedro adverte, na sua primeira carta, capítulo 4, que haverá tempos difíceis, tempos de perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Isso foi mencionado na classe, nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos. Nós achamos difícil a vida dos cristãos em outros países, onde são perseguidos, são maltratados, são mortos, decapitados, mas nós vivemos ainda num país onde há liberdade. Até quando? Nós não sabemos. Mas que esse tempo de serviço cristão, que nós muitas vezes achamos difícil, nós temos que colocar isso diante de Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala de pessoas que realmente estão fazendo algo que não é e não está de acordo com a palavra de Deus. E lá diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si e cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
Nós vamos encontrar no mundo tipos de pessoas, que nós muitas vezes vamos entender que são pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Nós vamos estar talvez julgando estes indivíduos, esses seres humanos que estão cometendo todas essas coisas. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele menciona todas essas atitudes de pessoas que estão praticando estas coisas, e ele diz: foge dessas. Talvez estejamos vivendo esse tempo, e todo cuidado é necessário para não cairmos dentro da hipocrisia, tendo aparência de bondade, mas por dentro a maldade fazendo um grande estrago. A destruição das verdades espirituais que nós tanto ouvimos na palavra de Deus. E todos nós julgamos. Será que somos capazes de perdoar? Na Bíblia nós encontramos muitos ensinamentos sobre o amor, sobre o perdão, mas encontramos também que devemos fugir do pecado. Fugir dessas atitudes, não praticarmos estas coisas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ter a nossa vida de oração, orando a Deus sempre, pedindo sabedoria para que nós sejamos conduzidos pelos caminhos corretos. Que nossas ações, que nossas palavras não venham ser agradáveis por onde quer que andarmos. Quando nós falamos em nossas ações e nossas palavras, nós temos que entender que os outros estarão notando isso em nós. E o que acontecerá se nossas palavras forem más? Nós estaremos sendo criticados, nós estaremos sendo julgados. Se nossas ações não foram boas, nós seremos julgados, criticados. Mas, irmãos, quando nós vivemos a vida cristã, nós temos que entender que nós temos duas características. Ou você pratica o que é bom, o que a palavra de Deus nos ensina, ou você não vai praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, na palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vocês medirem, vos medirão a vós. Todo cuidado na vida cristã é necessário. Por isso o Senhor Jesus nos adverte, nos ensina, para que nós procuremos praticar aquilo que realmente é correto. Não fingindo ser um bom crente, não, mas vivendo uma vida cristã que realmente venha a ser agradável a Deus. Que Deus possa nos ajudar nessa pequena meditação a colocarmos em prática sempre aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos orienta e nos adverte, para que nós sigamos os seus ensinos e observemos aquilo que Ele tem deixado para cada um de nós. Amém.